e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. Com muita alegria que nós retornamos em mais essa aula para darmos continuidade na nossa série que trata sobre a vinda do Salvador e o início do seu trabalho. E já nesta aula nós vamos tratar já do Senhor Jesus ter já iniciado o seu trabalho e a pregação dos seus ensinos. Então, para começar, nós iremos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 ao 14. Vamos lá, então, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 ao 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora nós vamos para o Evangelho de João, que está um pouco mais à frente. Nós vamos para o Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 10, só a primeira parte do versículo 9. Vamos lá então para João, capítulo 10. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 9, que diz aqui, esse aqui é o Senhor Jesus falando dele mesmo. Então, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Até aqui. Então, crianças, nós vimos que o Senhor Jesus, ele fala sobre caminhos, sobre dois caminhos. E vocês saberiam dizer o que é mais importante quando nós falamos a respeito de um caminho? Por que nós precisamos, por que nós entramos em caminhos, ou em um caminho? Um caminho, ele nos leva a algum lugar, não é? Esse algum lugar é o destino final. É o lugar final aonde aquele caminho nos leva. E na série passada, eu espero que vocês ainda lembrem, mas aqueles que estão começando agora também não tem problema, nós tivemos uma revisão que nos deu um exemplo muito bom, que também serve para essa aula, né? Nós vimos a respeito de que a nossa própria vida é um caminho, que nós estamos em uma jornada, que também vai nos levar a um local final, a um destino final. E vocês pararam para pensar sobre isso seriamente? Ou você que iniciou as aulas hoje, será que você já pensou, já parou para pensar sobre isso? Né? Que muitas vezes adultos, até mesmo nós crianças, né? Nós iniciamos esse caminho da vida, essa jornada da vida, sem pensar aonde o final desse caminho vai me levar, para onde eu estou indo. Nós podemos pegar um exemplo de uma viagem de férias, né? Vocês já pararam para imaginar se os nossos pais, eles escolhem o caminho mais próximo, o caminho mais bonito, com as paisagens mais bonitas, mas sem saber aonde vai dar? Sem saber se eu vou realmente chegar num lugar legal, se eu vou chegar naquela praia que eu tanto quero ver e brincar, naquele campo, né? Naquele lugar bonito, onde eu vou ver rio, cachoeiras, animais, e eu vou poder desfrutar, né? Eu não sei onde aquele caminho, mesmo sendo legal, mesmo sendo bonito, vai me levar. Será que isso também não seria muito perigoso, muito arriscado? Porque se eu não sei aonde esse caminho vai dar, ele pode me levar a um local muito perigoso, não é? Lá pode ter coisas perigosas, arriscadas para mim. E o mesmo, crianças, a gente pode pensar a respeito das nossas vidas, né? Quão arriscado e perigoso é eu entrar nesse caminho da vida, nessa jornada da vida, sem eu me importar, sem eu não ligar aonde é que eu vou terminar esse caminho. E é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa lição de hoje. O Senhor Jesus, ele fala sobre dois caminhos, né? Sobre um caminho estreito e sobre um caminho largo. E ele começa a falar a respeito desse caminho largo, né? E que é um caminho que, à primeira vista, é o caminho que todo mundo acha bom. É o caminho que todo mundo escolhe.
E pensando como que eram as viagens nos tempos do Senhor Jesus, onde as pessoas elas caminhavam a maioria das vezes a pé, ou a cavalo, ou a camelo, né? Com carroça, carruagem, né? Então nós vamos imaginar mais ou menos esse cenário. Então o Senhor Jesus começa a falar a respeito do caminho largo. Esse caminho largo, ele tem uma entrada muito ampla, uma entrada larga, espaçosa, né? E quer dizer que ele é um caminho que ele tem uma passagem fácil. Eu posso entrar com muitas bagagens, eu posso entrar com mais animais, e eu posso também passar ali com muitas pessoas junto comigo, né? Esse caminho largo, ele não tem portão, e eu nem preciso pagar pedágio para passar por ele. Bom, ele também ele é um caminho bem largo, né? Ele é um caminho bem largo. Quer dizer que há muito espaço para eu ir andar de lá para cá. Quer dizer também que eu tenho muitos companheiros de viagem aos quais eu posso conversar ali com eles. Eu posso conduzir ali animais, eu posso levar bastante coisa, né? Eu posso conduzir carruagens e outros objetos que eu queira, né? É um caminho também fácil de percorrer, tanto a pé quanto com algum cavalo ou algum animal. Pois de tantas pessoas passarem por ele, com o tempo aquela estrada ela vai ficando bem retinha e bem macia. Não tem pedregulho, não tem buraco, né? É um caminho muito bom de se andar, muito fácil de se andar. E ele também é um caminho lotado. Nesse caso aqui lotado, não é aquele lotado que a gente imagina, né, dos ônibus das cidades que a gente está acostumado hoje, né, muito cheio, apertado, que a gente está ali sufocado, não. Quer dizer que é o caminho das multidões, é um caminho onde a maioria das pessoas escolhe estar, e ali eu posso ter muitas companhias. Também teria lugar para eu descansar, que eu pudesse parar para comer, para me divertir. Então, quando a gente para pensar nesse caminho largo, esse caminho me parece ser muito bom, não é? Mas como nós vemos aqui, esse é um caminho que o final dele nos leva a um final muito perigoso, que é um final de morte eterna. E o Senhor Jesus agora vai nos explicar o porquê disso. Então nós vimos que, bom, ele é um caminho muito aberto, né? Muito espaçoso, ele é muito fácil de entrar, ele não tem portão, né? Ele é um caminho em que as pessoas elas querem estar e seguir umas às outras, né? As pessoas elas querem simplesmente seguir a maioria, né? Elas não param para pensar, será que esse caminho realmente ele é bom? Será que realmente ele vai me levar num lugar bom? Não, mas se a maioria está ali, eu também vou, eu quero estar com todo mundo, né? E nesse caminho também não há leis, não há regras, eu não preciso me preocupar se aquilo que eu vou fazer é certo ou errado. Ele é um caminho muito fácil também, como nós vimos, né? As pessoas elas podem fazer aquilo que elas quiserem, né? Elas estão livres dos mandamentos de Deus e elas não sentem culpa pelo pecado. E muitas vezes elas nem se importam realmente se Deus se entristece com os seus pecados ou se realmente Deus existe. E às vezes elas pensam de tal maneira, que mal se às vezes eu conto uma mentira ou outra, existe um Deus que vê o orgulho do meu coração? E porque as pessoas não podem ver a Deus, muitas acreditam que Ele nem mesmo existe. E se essas pessoas elas ficam preocupadas, ansiosas com algo que vai acontecer de diferente, né? Com uma doença repentina que pode acontecer, uma mudança, algo que vai mudar a minha vida assim de uma hora para outra, né? Elas se entregam aos seus outros deuses. Será que vocês lembram de quando nós estudamos, né? O que é adorar deuses estranhos, né? É quando eu entrego o meu coração, a minha alegria, o meu tempo, tudo que eu tenho para coisas que vão me deixar distraído. Então eu dou todo o meu coração para jogos, para diversão, para música. Não que isso em si, né, todos esses tipos de atividades são erradas, não é isso.
é que quando eu dou todo o meu coração, todo o meu tempo, toda a minha alegria para essas coisas, né? E eu preciso delas para abafar o medo do meu coração, a ansiedade do meu coração. Então eu uso essas coisas, né, para me sentir feliz, para me sentir satisfeito, né? E nós vimos que é um caminho das multidões, é um caminho muito concorrido. O que isso quer dizer? É um caminho onde todo mundo quer estar, né? Nós podemos pensar assim que é quando nós pensamos, bom, qual é a última ideia da moda? O que é aquilo que todo mundo está fazendo? Bom, se todo mundo está fazendo aquela coisa, eu também quero fazer, eu também quero participar. Eu não paro para pensar se aquela coisa é boa ou não, se ela é certa, se ela é verdadeira, né? Se ela vai me trazer algo de bom de verdade. Mas quando eu vejo que está todo mundo fazendo, eu também quero fazer. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que nós temos aqui no nosso país, na língua portuguesa, que diz, quando tem esse tipo de pessoa que age dessa forma, que só quer ser igual a todo mundo, ele diz assim, ele é um Maria, vai com as outras, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É quando eu não paro, eu não penso, e eu não tomo uma escolha por mim mesmo. Eu simplesmente quero seguir o que os outros pensam e ser igual a eles. Então esse foi o primeiro caminho. Agora nós temos outro caminho. O Senhor Jesus falou de um caminho estreito. Então, o caminho estreito, crianças, ele tem uma porta muito pequena. Isso significa que eu não posso passar levando muita coisa. Na verdade, essa porta é tão pequena que eu tenho que deixar as minhas bagagens para trás. E eu somente posso passar por ali. Teria que abrir um ferrolho e talvez esse ferrolho fosse um ferrolho pesado. E mesmo depois de aberta, por ela ser tão estreita, como eu disse, só passa uma pessoa por vez, né? Não tem como passar várias pessoas ao mesmo tempo. Ele é um caminho estreito. Quer dizer que, além dessa porta, do início desse caminho ser pequeno, apertado, estreito, o caminho depois também é estreito, ele também é apertado. E nós podemos pensar como aqueles caminhos que circundam as montanhas, né? Talvez ele fosse inclinado, talvez houvesse alguns espinhos ali. E seria um caminho onde seria necessário esforço e ousadia para que eu passasse por ele. E ele também é um caminho solitário. O que isso quer dizer? Que ao contrário do caminho largo, onde há muitas pessoas fazendo companhias umas para as outras, muitas vezes esse caminho é solitário. Pode ser que eu esteja só, mas pode ser que neste caminho eu também encontre pessoas. E quando eu encontrar pessoas nesse caminho, crianças, esses vão ser os seus verdadeiros amigos, vão ser aquelas pessoas que você realmente vai poder contar e vão virar os seus companheiros de verdade. E mesmo sendo um caminho com desafios, com dificuldades, né, nós teremos ajuda para avançar, né? Não quer dizer que vai ser um caminho, que todo o percurso vai ser difícil. Vai ter momentos que eu vou ver paisagens muito bonitas, vai ser momentos que eu vou ter bons e verdadeiros amigos, e vai ser principalmente um caminho que me leva aonde? A vida eterna. Então, o Senhor Jesus ele vai explicar melhor sobre esse caminho estreito para nós. Porque sendo um caminho, vamos dizer, com características assim mais complicadas, né? Mais difíceis de se escolher, por que ele é o melhor? Bom, o Senhor Jesus, ele diz que ele mesmo é a porta deste caminho. Como assim, né? Os crentes, eles não seguem a maioria das pessoas, eles não seguem as multidões, né? Eles não seguem a última ideia da moda. Eles param e pensam sobre a vida, de que existe um Deus, e eles querem obedecer a este Deus. Eles se arrependem de seus pecados,
e experimentam a conversão, que é o momento em que eles são salvos por Deus. O Senhor Jesus, Ele é a porta, por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz pela culpa dos nossos pecados, né? Nós poderíamos pensar que a porta que nos leva à vida, ao céu, seria uma porta muito forte e pesada, não é? Vocês já pararam para imaginar sobre a porta do céu? Às vezes a gente para imaginar e a gente imagina uma porta imensa, pesada, difícil de abrir, que só pessoas muito boas e perfeitas têm capacidade de abrir essa porta. Mas é o contrário. As pessoas, crianças, que entendem que são fracas, que são pecadoras e acreditam que o Senhor Jesus carregou a sua culpa quando Ele morreu na cruz, essas pessoas são as que entram por essa porta. E isso cada um tem que fazer por si mesmo. É por isso que só entra um de cada vez por essa porta, né? Eu não posso entrar carregando os meus familiares ou os meus amigos, e nem os meus amigos e meus familiares podem fazer isso por mim. Eu mesmo tenho que fazer isso. Eu tenho que encarar os meus pecados, me arrepender deles, rogar perdão para o Senhor, para que Ele me salve. Então, nesse momento, eu atravesso essa porta. E isso eu tenho que fazer por mim mesmo, não é? E nós entendemos também, crianças, que o Senhor Jesus, Ele mesmo é esse caminho. Ele diz que Ele mesmo é esse caminho. Como assim? Não é? Da mesma forma que aquela estrada, aquela rua está tão perto dos pés, o Senhor Jesus, Ele está muito perto daqueles que escolhem o caminho estreito, né? Por mais que seja um caminho com dificuldades e desafios, o próprio Senhor Jesus estará conosco, nos ajudando, nos guiando, nos mantendo seguros até o final, que é a vida eterna, que é o céu. Então, como nós podemos ver, crianças, por que o caminho estreito é melhor? Né? Nós acabamos de ver que ele é o caminho que nos leva ao céu. Então, como nós dizemos que no começo, o que é o mais importante em um caminho? O que é mais importante no caminho, em um caminho, é o destino que ele me leva, é o ponto final que ele me leva. Então, é nesse momento que nós devemos pensar de maneira séria. Se o caminho estreito, mais difícil, vamos assim dizer, né, me leva ao céu, qual o caminho que eu estou agora? Se eu estou no caminho mais largo, e eu sei que ele me leva à morte, que ele me leva à morte eterna, ao inferno, será que eu estou disposto a trocar pelo caminho mais estreito? Será que você, mesmo estando no caminho largo, estando desfrutando de tantas coisas que você acha legal, que você acha boa, será que você não se preocupa de que você está indo para um final terrível, de fracasso e de condenação longe de Deus? E mesmo o caminho estreito, como nós vimos aqui, ele traz grandes desafios, nós temos um caminho muito melhor, um caminho que nos levará a um local de beleza, alegria e paz sem fim, que é o céu. Ele vai ser tão bom, esse final, que quando nós chegarmos lá, tudo que nós passamos de dificuldades por esse caminho estreito, nós vamos esquecer. É quando nós pensamos o seguinte, o final do caminho sempre é melhor que o próprio caminho, não é? Vamos pensar de novo no exemplo que nós demos sobre a viagem de férias. Quando nós estamos indo para uma praia, para um lugar que nós queremos muito chegar lá, durante o caminho, nós não ficamos às vezes cansados, né, perguntando aos nossos pais se já está perto, se já está chegando, se vai demorar muito. Por mais que às vezes a própria viagem é divertida, a gente cante músicas, a gente para em alguns lugares legais e coma comida gostosa, a gente quer chegar lá, não quer? A gente não vê a hora de chegar e pôr o pé na areia, entrar naquela água, ver aquele mar bonito e poder brincar e correr, não é? A gente não vê a hora de chegar. Então, crianças, quando nós estamos neste caminho estreito,
nós sabemos que o final vai ser tão bom, que essas dificuldades, né, esses desafios, eles vão se tornando pequenos. E logo eles vão passar, eles duram por pouco tempo. Então, crianças, nós devemos olhar para as nossas vidas e pensar, será que eu já estou nesse caminho estreito? Será que eu já passei por esta porta apertada? Será que eu já clamei perdão pelos meus pecados, eu me arrependi deles e eu confiei que o Senhor Jesus morreu por mim? Será que eu já tenho enfrentado algumas dificuldades, mas mesmo assim eu sei que o Senhor Jesus está comigo? E nessa jornada eu tenho conhecido pessoas que realmente têm me ajudado e têm sido os meus amigos, verdadeiros amigos? Então, crianças, nós pensemos seriamente sobre isso, mesmo nós sendo pequenos, nós já podemos pensar sobre essas coisas, né? E nós vemos que nós ainda estamos num ponto dessa estrada que mesmo se eu realmente pensar, não, eu estou no caminho largo, eu sei que o final dele é o inferno, mas ainda há tempo de trocar, há tempo de eu tomar o caminho ao contrário e passar por a porta estreita e desfrutar da salvação, da companhia do Senhor Jesus Cristo, da companhia de amigos verdadeiros e principalmente, crianças, de saberem que um dia, no final deste caminho, vocês vão estar no céu, na presença de Deus, num lugar sem comparação. Então, pensem a respeito disso e busquem a porta estreita, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, agora nós vamos cantar o hino número 5, da parte dos adultos, que é uma canção que fala justamente sobre nós pedirmos ao Senhor para que Ele ensine a nós os seus caminhos e que nós podemos caminhar por eles. Que o Senhor os abençoe.